Boa tarde, pessoal do Instagram aqui, do Facebook aqui. De novo, a gente está aqui com duas telas, dois aparelhos celular. Daqui a pouquinho vai começar o programa. Hoje nós vamos falar sobre os 4 medos básicos da humanidade. São medos que todos nós temos, são medos que estão presentes em todas as pessoas, são medos naturais, orgânicos, e a gente precisa entender esses medos para que a gente possa administrar. Vamos explicar o que é emoção medo. O programa de hoje está muito profundo, muito interessante, e eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar de uma forma ou de outra com os medos que nós vamos abordar aqui. Gisele já está preparando, daqui a pouco ela começa. Daqui a pouco entra no ar, já vai entrar, Gisele? Vou ficar quietinha aqui porque já está entrando no ar. Oi, gente! Uma ótima tarde para você, ligadinho aqui na Rádio Novo Tempo. Está começando mais uma edição do Bate-Papo Novo Tempo. É sempre muito bom esse encontro com você. Todas as tardes aqui na rádio é sempre um privilégio muito grande poder conversar sobre diversos temas com você, não é? E Natasha também, sempre com a gente, ela é coach psicanalista também, faz atendimentos individuais para grupos em todo o Brasil e toda terça está aqui no Novo Tempo no programa Bate-Papo NT, trazendo temas que nos ajudam a nos compreender para termos uma vida mais leve. Portanto, Natasha, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, ouvintes. Tudo ótimo. Que bom estar aqui de novo. Hoje um programa tão interessante, programa tão presente na nossa vida com esse tema medo, uma emoção natural, orgânica e primitiva. Então a gente precisa aprender a lidar com essa emoção. Muito bem. Durante o programa, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário aqui, dizer qual é o seu maior medo, pode, não pode, Natasha? Pode contar pra gente do que você tem medo e pode contar também o que você já deixou de fazer por medo. Inclusive, tem muitos ouvintes que estão com medo de dizer quais são os maiores medos. Pois é, não precisa ter medo, a gente não identifica vocês, a identidade fica preservada, mas é muito bom quando vocês compartilham as experiências, porque isso vai direcionando o nosso programa. Isso aí, lembrando sempre que tem presente para você aqui na Novo Tempo, no bate-papo. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp 998-207343 e solicitar uma de nossas revistas. Pode ser sobre família, sobre sua saúde física, mental e espiritual, que é a revista Fique Leve. Você escolhe e a gente envia, tá bom? E para começar o assunto de hoje, Natasha, nós aprendemos que o medo é uma emoção negativa, né? E que é algo ruim ter medo. O que tem de positivo no medo? Tem alguma coisa de positivo? Gisele, verdade. A gente aprende que o medo é uma emoção negativa. Aliás, são 3 emoções que nós temos, que a gente aprende que elas são negativas, que é o medo, a tristeza e a raiva. Então, hoje nós vamos falar do medo. O medo não é uma emoção negativa. Não existe emoção negativa e emoção positiva. Existe o que a gente faz com essa emoção. Então, o encaminhamento que nós damos ao medo faz dele positivo ou negativo. Então, hoje nós vamos entender o que é o medo. O medo é uma emoção primitiva e existe uma glândula no nosso cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, é uma glândula que tem aqui atrás da cabeça. E essa amígdala, ela faz parte do nosso sistema límbico e as emoções são produzidas ali. E o medo, ele é uma emoção que ele é gerado toda vez que nós estamos ameaçados. De uma maneira ou de outra, quando a gente se sente ameaçado, a amígdala produz o medo. E esse medo é produzido nesse momento para que o nosso sistema de proteção seja ativado. Então, o medo, ele é uma emoção positiva e importante
quando nós utilizamos essa emoção para nos proteger dos riscos. O problema do medo é quando ele está em excesso, quando ele está em desequilíbrio. O medo em desequilíbrio, o medo em excesso, faz com que a gente fique travado. Então a gente não entra em ação, a gente não toma decisões, a gente fica travado quando o medo está em excesso. Então, o medo não é negativo, o medo é uma emoção de proteção. Toda vez que a gente sentir medo, a gente precisa entender que medo é esse. Qual é o tamanho desse medo? E o medo, Gisele, é uma emoção que nos antecipa para o futuro. Ele nos joga para o futuro. Então, os ouvintes que estão com a gente hoje e que sofrem de ansiedade, saibam que a sua ansiedade é gerada por medo. Então, o medo gera na gente ansiedade. O medo pega a nossa mente e projeta a gente lá para o futuro. Mas é sempre um futuro catastrófico. E aí, o tempo futuro, ele ainda não aconteceu. Ele ainda vai acontecer. Então, esse medo que eu imagino o medo que eu sinto é o medo de algo que não existe, na maior parte das vezes. Exatamente. Então, na maior parte das vezes, o medo é algo imaginário, é uma previsão que a gente faz para a nossa proteção. Pessoal que está me acompanhando no Facebook e no Instagram, me dê um retorno se vocês estão ouvindo bem, se o áudio tá bom. Aqui no Facebook tem um monte de coraçãozinho, Gisele, tô adorando, gente. Linda. Manda mesmo os coraçõezinhos, porque assim eu não fico com medo de falar e falo com toda a segurança para vocês. Pessoal do Instagram também, me dá um feedback se vocês estão ouvindo bem aí, se tá chegando o conteúdo para vocês. Porque esse tema é muito importante. Então, Gisele, em algum momento da vida, em vários momentos da vida, a gente vai sentir medo. O que a gente vai fazer com essa emoção é que faz toda a diferença. Agora, existem medos específicos. E é desses medos que nós vamos falar. Então, vamos começar falando do primeiro medo. Explique pra gente o medo do abandono. Então, medo do abandono. Todos nós temos medo do abandono. Esse medo, ele já aparece quando a gente nasce. Inconscientemente, quando nós saímos da barriguinha da mamãe, que é um ambiente seguro, quentinho, silencioso, acolhedor, quando a gente já tem a primeira sensação de medo. Já é a primeira experiência do medo do abandono. O medo do abandono é importante que a gente compreenda que ele é uma sensação. Então, às vezes, muitas vezes, nós podemos sentir o medo de abandono sem de fato ter sido abandonado. Então, muitas crianças, por exemplo, podem se sentir abandonadas mesmo estando com o pai e com a mãe por perto. Muitos cônjuges podem sentir-se abandonados mesmo com o parceiro estando por perto. Então, o abandono é uma sensação. Quando o medo do abandono, ele é prolongado, ele é sentido por muito tempo, ele pode desencadear lá na vida adulta a síndrome do pânico, por exemplo. Então, já se é provado que a síndrome do pânico, uma das causas da síndrome do pânico é um excesso de sensação de abandono. Quando a pessoa sente muito o abandono. Uma outra doença que também é gerada por essa sensação, por esse medo em excesso, é o Alzheimer. Ele está muito ligado à sensação de solidão. A solidão é aquela sensação onde você percebe que você foi abandonado, mesmo que você não tenha sido. Então é importante fazer essa distinção. Muitas vezes você não foi abandonado de fato. Muitas vezes você teve a sensação do abandono. Por isso que a terapia é muito importante. Porque a sensação de abandono, ela está no inconsciente. O inconsciente não tem noção de tempo. Então, às vezes, a criança viveu uma sensação na infância, mas ela carrega aquela sensação inconscientemente para a vida adulta. E o corpo dela reage
como se ela ainda tivesse 5, 6 anos de idade. Por isso que é muito importante a terapia, porque traz a gente para o tempo presente. Então, o medo do abandono é um medo que todos nós temos e é o medo de ser rejeitado, de ser excluído. Esse medo também, Gisele, faz a gente deixar de ser a gente mesmo, em certo aspecto. Porque aí, para não ser abandonado, a gente faz o que a outra pessoa deseja, o que a outra pessoa quer, e a gente vai se distanciando da gente mesmo. E aí eu preciso dizer para os ouvintes o seguinte: nós nunca estamos abandonados. Nunca. A sensação de abandono que nós sentimos é porque nós nos distanciamos da nossa força maior. Então, quando nós nos distanciamos da nossa consciência, quando nós nos distanciamos da nossa essência, quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos sentimos abandonados. Exatamente. Quem está alinhado com Deus, quem está alinhado com a própria consciência, nunca sente a sensação de abandono. Está sempre se sentindo protegido, seguro. Exatamente. Disse tudo, Natasha. Bom demais ter a sua participação aqui. Tem alguns depoimentos já chegando aqui, a gente vai compartilhar já já. Aproveite também, conte pra gente quais são os seus maiores medos, quais são as suas maiores dificuldades. Compartilhe aqui no nosso WhatsApp, tá bom? É o 998-207343. Aqui no Facebook também você pode deixar coraçõezinhos, pode enviar seu comentário. Estamos ao vivo aí pelo Facebook Natasha Fiel, Rádio Novo Tempo Nova Venécia, e no Instagram também, da Natasha Fiel. Certinho? Certinho, ótimo. Pessoal aqui super presente, mandando coraçõezinhos, curtidas. Muito bom, gente. Obrigada. Não esqueçam de compartilhar também, né? Isso pode nos espalhar mensagens positivas. Maravilha. Aprendemos aí um pouquinho sobre o medo do abandono. Agora vamos aprender sobre o medo da perda. Medo da perda é outro medo que também faz muito parte da nossa vida. O medo da perda é o medo que nós temos de perder coisas, de perder pessoas, de perder posições, de perder cargos, porque tudo isso, coisas, pessoas, posições, cargos, eles satisfazem a nossa necessidade de segurança. Tudo isso, de um jeito ou de outro, nos traz segurança. Então, o medo que nós temos de perder está completamente ligado à nossa necessidade de se sentir seguro, à nossa necessidade de segurança. E aí a gente pode cometer muitos erros, porque as coisas a gente possui, de fato. Mas as pessoas nós nunca possuímos. As pessoas nunca são objeto de posse. E isso causa muito sofrimento quando nós perdemos as pessoas. Quando a gente tem essa sensação de que a pessoa é nossa, de que a pessoa é posse minha, e nós vivemos a perda dessa pessoa, a gente sente muita dor, uma dor profunda. Isso acontece quando a gente vive o luto, quando a gente perde uma pessoa amada. Isso acontece quando a gente vive um divórcio, quando vive o fim de um relacionamento. Uma dor também muito semelhante quando se perde um emprego. Nós falamos muito dessa dor aqui no programa que nós fizemos sobre o luto. Então, o luto é uma perda grande, né? Então, o medo de perder as coisas faz com que a gente fique preso às coisas. E isso é muito ruim. Então, como é que a gente lida com o medo de perder as coisas? Vamos lembrar que ele é uma emoção que te projeta para o futuro. Então, se você tem medo de perder, o que você faz? Você quer guardar. E aí, quando você quer guardar, você não usufrui. Você não vive a experiência. Você não usufrui dos objetos que você possui. Você não usufrui do dinheiro que você possui. Você não usufrui da experiência maravilhosa daquela pessoa perto de você. Porque você está o tempo inteiro com medo de perder aquilo.
Eu atendi uma paciente que ela viveu um relacionamento amoroso muito abusivo. E esse relacionamento acabou e ela entrou num relacionamento muito amoroso, muito bacana, muito gostoso. E ela tá com muita dificuldade em viver intensamente esse amor, porque ela tá com medo dele acabar, tá com medo de perder. Então, quem tem medo de perder, se desfaz antes de perder. Verdade. Quem tem muito medo de perder, ela corre o risco, ela não corre mais porque ela está se tratando, mas se ela não estivesse se tratando, ela correria o risco de, veio o medo de perder, vai lá e termina antes, porque é melhor terminar do que perder. Perdeu do mesmo jeito. Perdeu do mesmo jeito. Né? Então, quem tem medo de perder quer ter o controle, quer ter a posse do outro, quer poder controlar tudo. Então, a gente percebe assim grandes líderes, grandes chefes que precisa controlar tudo, que quer saber sobre a vida do funcionário, ou cônjuge que quer saber da vida do outro, ou pais que são muito controladores com seus filhos porque tem medo de perder. Enfim, eles acabam sendo extremamente controladores porque imaginar que pode perder aquilo é um tormento. Então, não aproveita, não usufrui do que possui. A gente tem que aprender a viver as experiências intensamente, no tempo presente. Viver e deixar fluir. Viver e soltar. Deixa livre, deixa o outro livre. Deixa as coisas irem. Nós fizemos o programa aqui sobre modelo mental de abundância e escassez. Quem tem medo de perder, vive no modelo mental da escassez. Então, não consegue usufruir o que tem. Então, o medo de perder te paralisa nesse sentido, porque impede você de viver plenamente o dia de hoje, a experiência de hoje, os objetos que você tem hoje, as pessoas que você tem hoje, o cargo que tem hoje. Bate o arrependimento. E aí depois, e às vezes a pessoa às vezes fica num estado desesperado, até a depressão e suicídio. É muito sério esse assunto, né? É muito sério. Por isso que o autoconhecimento é importante, e Natasha sempre diz aqui na Novo Tempo, é preciso se conhecer. Não é isso? Sempre, gente, não tem jeito. Autoconhecimento é libertação, é maravilhoso. Maravilha, já aprendemos sobre o medo do abandono, medo da perda, temos também aqui um pouquinho sobre o medo do desconhecido. Quem é que não tem? Medo do desconhecido. Esse medo do desconhecido paralisa a gente no seguinte sentido: a gente fica na zona de conforto. E a zona de conforto não é confortável. Tem esse nome, zona de conforto, só para enganar a gente. Na zona de conforto nada muda. Então, o medo do desconhecido impede a gente de melhorar nossa vida. Impede a gente de ter novas conquistas. O medo do desconhecido faz a gente ficar naquele emprego que a gente odeia. Faz a gente ficar... O medo do desconhecido impede a gente de explorar o nosso pleno potencial, nossas capacidades, nos lançar para o mundo. Então, ele é um lugar, o desconhecido é um lugar escuro. O desconhecido é um lugar onde você não tem controle nenhum. É preciso ter muita confiança para ir para o desconhecido. E aí eu preciso explicar uma coisa aqui. O contrário do medo não é confiança. O contrário do medo é o destemido. A pessoa que não tem medo é a pessoa destemida. A pessoa destemida é uma pessoa perigosa, porque é uma pessoa que não se protege. Então, o corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso, ele tem medo, mas ele vai com medo mesmo. Então, essa sensação do desconhecido, quando nós nos deparamos com um contexto do desconhecido, se eu vou mudar de cidade, se eu vou mudar de emprego, se eu estou numa outra profissão, se eu vou para um outro relacionamento, o desconhecido requer coragem. Porque senão a gente fica na zona de conforto, Gisele, e aí fica infeliz, fica mal, não explora o pleno potencial, a autoconfiança vai lá embaixo, a autoestima vai lá embaixo. E, gente, olha, não compensa, é melhor ir pro escuro.
Gente, como é bom esses assuntos aqui no tempo, né? Você está tendo uma psicóloga na sua casa. Participa com a gente, conte aqui quais são os seus medos. Quem sabe ela pode te ajudar também. Quem sabe eu tenho certeza, ela vai te ajudar. Tem alguns depoimentos que a gente compartilha agora ou depois? Pode compartilhar agora. Então vamos Vamos lá. lá. O primeiro diz o seguinte. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui. Olá, boa tarde. Eu gostaria de saber se ter medo de dirigir é normal ou não. Então vamos lá. Todo medo é normal, é natural, né? Todo medo é natural. O medo de dirigir envolve muitas coisas, mas principalmente o medo de perder o controle. Normalmente, as pessoas que têm medo de dirigir são pessoas controladoras. Então, ela tem medo de não conseguir ter controle. O medo de dirigir, o medo de andar de avião, são medos muito característicos de quem é controlador. E sai perdendo. E sai perdendo. Viajar de avião. Não é? Viajar de avião é bom, dirigir é maravilhoso. Então, para essa... Vou ter experiência aqui uns dias. Vai, Gi, isso mesmo, você vai ver, é muito bom dirigir. Então, para essa ouvinte, a sugestão que eu faço é a seguinte: desenvolva sua coragem. Desenvolva a coragem. Pega o carro, vai testando, vai experimentando. Como é que a gente adquire coragem? Fazendo. Não tem jeito. Não tem outro jeito. Não é meditando, não é fazendo só terapia. Não, é entrando em ação. Entra em ação. Você vai barbeirar, você vai ratear às vezes, você não vai conseguir ligar o carro direito. Isso tudo faz parte do processo de aprender a dirigir. Nas primeiras vezes vai ter muita ansiedade, vai suar frio, não tem problema. Vai devagar, respira, foco no momento presente, atenção no trânsito e manda bala. Tô me vendo essas palavras aí. Eu sou ansiosa ao extremo, viu? Mas vamos lá. Boa tarde. Sobre o tema de hoje, eu tenho muito medo de perder alguém da minha família. Tipo, falecer algum irmão, irmã, pai, mãe. Tenho medo da minha reação ao saber da notícia. Quem está com a gente é a Derlane, lá de Rio Bananal. Derlane, medo da morte. Vamos falar logo dele, Gi? Vamos, eu vou matar na sequência Vamos, aqui. o próximo medo, o quarto medo, hein? Que a gente vai falar aqui hoje. Medo da morte. O medo da morte envolve o medo da morte de outras pessoas e o medo da nossa morte. Na verdade, não é que a gente tenha medo da morte, a gente tem medo do momento da morte. Como vai ser esse momento? Como eu estarei? Como eu estarei? Vai doer? Não vai doer? Eu vou sofrer? Para onde eu vou? Então, as pessoas que são religiosas e espiritualizadas, toda religião te dá um encaminhamento para depois da morte. Toda religião dá um encaminhamento. Cada uma do seu jeito, mas todas te dão encaminhamento. Então, as pesquisas mostram que as pessoas que são mais religiosas e que são mais espiritualizadas, elas sofrem menos com esse medo da morte. Agora eu vou corrigir, hein? São as pessoas que estão mais religiosas e espiritualizadas. Não são aquelas que vão mais na igreja, não. Por quê? Por que as pessoas religiosas e espiritualizadas? Porque elas têm fé, têm esperança. Então, quem tem esperança, quem tem fé para entregar na mão de Deus. Exatamente. Então, o antídoto do medo da morte é a fé. Se está nas mãos de Deus, está seguro. Se está nas mãos de Deus, está seguro. Hoje você pode estar no pó da terra, mas depois, quando ele voltar, você vai estar na eternidade. Olha Pois que é. bênção. Então, as pessoas que têm medo da morte e que não são religiosas e que não acreditam, né, no que vai acontecer depois da morte, independente da religião. Então, aquelas pessoas que não acreditam em nada e que são extremamente materialistas, elas sofrem bastante. Elas sofrem muito mesmo com a questão da morte. São ligadas às coisas. Agora, uma outra observação. Como a nossa ouvinte diz aí, que ela tem medo da morte dos parentes, não é isso que ela fala aí? Quando a gente tem medo da morte de um parente ou de um amigo, esse é um sinal de que nós precisamos trabalhar o egoísmo. Porque nós estamos colocando nessa outra pessoa
uma responsabilidade de guiar a minha vida que outra pessoa não tem. Então, quando a gente pensa assim, o que vai ser da minha vida se a minha mãe morrer? O que vai ser da minha vida se o meu pai morrer? Se o meu marido morrer? Se o meu filho morrer? O que vai ser da minha vida? Vai ser a sua vida, porque você tem a sua vida. Cada um tem uma vida. Cada um tem que viver a própria vida. Cada um tem uma missão na vida. Mas só prossegue na vida quem tem fé. Quem não tem fé, sinto muito, vai sofrer. Vai sofrer. E aí a gente pode também que aproveita enquanto esses parentes têm vida, né? A gente tem Isso, costume Gisele. de elogiar, de fazer Isso. declarações depois que já se foi. Aí já não tem mais jeito. Nossa, excelente colocação, Gisele. Isso aí. Vamos declarar o nosso amor para quem está vivo, porque depois que ele já foi, não é mais a mesma coisa. Já no esquecimento. Declare seu amor enquanto está vivo. Então, ouvinte, segue aí a dica da Gisele. A hora que acabar o programa, entre em contato com esses parentes que você tanto ama e diga a eles o quanto eles são importantes para você. Isso aí. Muito bem, tem mais um ouvinte dizendo o seguinte: estou descobrindo que tenho vários medos e um deles também é de dirigir. Estou com uma moto na garagem há 9 meses e ainda tenho muito medo de sair com ela. Cada vez que eu fico ainda mais apavorada. Ela não disse o nome, mas está aqui compartilhando com a gente. Então, olha, tá dada a dica. Desenvolva a coragem. Já tá com a moto, de repente já tem até a carteira, só precisa entrar em ação. Entre em ação, vai devagarzinho, dá uma volta no quarteirão, dá uma volta na sua rua, vai treinando num local de segurança. É igual a gente aprendeu a andar de bicicleta, né? Exatamente, isso aí. Muito bem, gente, está quase no fim do nosso programa. Para a gente fechar aqui, Natasha deu algumas dicas aí de como podemos lidar com o medo. Então, como vamos lidar com o medo? Partindo do princípio de que o medo é algo imaginário, é aquele monstrinho que a gente cria. Sabe quando a gente é criança, Gisele? Imagina que o monstro está debaixo da cama e aí não pode apagar a lâmpada porque senão o monstro vai pegar no pé. Sente pegando na gente. Sente pegando no pé. Aí o que a gente faz com a criança? Acende a luz, pega a criança e coloca para olhar debaixo da cama. É assim que a gente vai fazer com o adulto também. Então, a dica para vencer o medo: viva o momento presente, sai do futuro. O futuro não aconteceu. O momento presente está acontecendo. No momento presente, você tem total controle. No momento presente, você determina o que você vai fazer com o seu tempo. Então, com o seu tempo, com seus recursos, sua energia. Então, vive o momento presente. Esteja presente. Como é que eu vivo o presente? Eu vivo o presente quando eu estou concentrado no que eu estou fazendo. Eu vivo o presente quando eu faço meditação, quando eu entro em oração, quando eu presto atenção no meu corpo, quando eu coloco a minha atenção plena no presente. Então, por exemplo, se eu me alimento ouvindo no celular, assistindo um vídeo no celular, ou se eu me alimento em frente à TV, eu não estou no momento presente. Por quê? Porque eu não estou prestando atenção na minha alimentação. Então, sentou para se alimentar, fica quietinho ali, presta atenção no sabor do alimento, no cheiro do alimento, presta atenção no seu corpo recebendo o alimento. Se você está com a sua família em casa, você está com seus filhos, esteja com seus filhos. Olha para os seus filhos, preste atenção no que eles estão falando. Olho no olho, não fica do lado do filho com o celular na mão, não. Outro dia eu encontrei uma amiga e a neném deles não tem nem um aninho. E ela falando: Natasha, às vezes a gente tem no celular e ela vai lá e bota a mão no celular e tira o celular da nossa frente. E ela não tem nem um aninho. Então eu falei com ela: aprende com sua filha, atenção plena, ela quer atenção. Preste atenção, pratique a atenção plena. O medo, ele é uma emoção imaginária futura, ele te projeta para o futuro, então esteja presente. Outra dica para lidar com o medo: critica o seu medo, questiona o seu medo. Faça o papel do advogado do diabo com o seu medo. Ah, Natasha, eu tenho medo de dirigir. Tem medo de dirigir por quê? Quantas pessoas você conhece que dirige? O que já aconteceu com você dirigindo?
Então critica o seu medo, questiona seu medo, vai contra o seu medo racionalmente, raciocina sobre o seu medo. Se você não consegue fazer isso sozinha, peça a ajuda de uma pessoa, procure um terapeuta. Agora, se o seu medo é um medo muito grande, a ponto de te paralisar, se você é uma pessoa que não consegue ter conquistas na vida, está num relacionamento abusivo, está infeliz em alguma área da sua vida, tem dificuldade em lidar com alguma doença, procure uma ajuda profissional. Procure um terapeuta profissional, porque ele vai te ajudar a entender melhor de onde está vindo esse medo, qual a origem desse medo. E aí você vai conseguir diminuir esse monstro que fica debaixo da cama. Exatamente. Muito bom essas dicas. A gente até aprendeu sobre o excesso. Tá? Até aquilo que é muito bom em excesso, às vezes acaba fazendo mal. Exatamente. Né? Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. Muito bem. Muitas vezes a gente sofre aí com o futuro e a gente acaba causando ansiedade. Outros vivem muito presos ao passado e acaba gerando uma depressão. E outros vivem muito presente. E aí vem o estresse. Pois é, viver o presente com equilíbrio, com atenção plena, isso faz toda a diferença na vida da gente. Isso é muito bom na vida da gente. Então vamos viver o tempo presente, vamos aprender a viver o tempo presente. A gente está muito ansioso. Esse excesso de informação que nós estamos lidando deixa a gente realmente bastante confuso. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Equilíbrio, palavras de hoje. Equilíbrio. Muito bem. Ótimo programa de hoje. Já vai ficando por aqui, mas na próxima terça a gente está de volta. Então, na próxima terça estamos de volta, Gisele. O tema da próxima terça engata no tema de hoje, tá? O tema da próxima terça é quase que uma continuidade do tema de hoje. Diz aí. Nós vamos falar sobre uma síndrome que foi descoberta por um brasileiro, Dr. Augusto Cury, chamado Síndrome do Pensamento Acelerado, a ansiedade. Olha aí. Então, nós estamos no mês de setembro, onde a gente trabalha conscientização de combate ao suicídio. Muitos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se a depressão fosse trabalhada, porque vários casos de suicídio são resultado de uma depressão maltratada. E nós vamos falar de ansiedade. A ansiedade, ela sempre vem antes da depressão. Então, ansiedade e depressão caminham juntas. Próximo programa nós vamos falar sobre ansiedade, pensamento acelerado. Se você sofre de excesso de informação, está se sentindo muito cansado, não consegue dormir bem, está com problemas alimentares, entre em contato com a gente, conta a sua história. Se você acha que você é uma pessoa ansiosa, tem insônia, tem problema de insônia, entre em contato com a gente, conta o seu caso, porque nós vamos falar sobre a síndrome do pensamento acelerado no próximo programa. Você não pode perder o próximo programa. Se tinha algum programa para você perder, você deveria ter perdido de hoje, porque semana que vem você não pode perder, tá bom? Um beijo grande para você que é na sintonia da tarde. Nos encontramos na próxima terça. Nos encontramos na próxima terça. E lembrando, esse programa vai estar no YouTube daqui a pouco. Quem quiser pode compartilhar, o pessoal do Instagram pode compartilhar agora, do Facebook também pode compartilhar. E mais no canal, assina, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber as atualizações. Muito bem, um beijo grande para você, continue ligado aqui na Voz da Esperança. O Bate-Papo do Novo Tempo de hoje fica por aqui, mas a nossa programação continua para você. Fala sem parar. Ave Maria. Ficou ótimo. Esqueci de mandar um beijo pro José. Mas ele não apareceu aqui, tá? Olha, ele não apareceu. Se ele tivesse aparecido, eu tinha mandado um beijo pra ele. Aqui, Araceli falando. Caramba, isso é pura verdade. Eu vivo acelerada. Fiz uma coisa mais